Que domingo especial, não é? Uma manhã de celebração. O Cordeiro que foi morto, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E Ele é digno de ser adorado, Ele é digno. Exaltamos o Cordeiro, amém, Central? Que bom que você está aqui nessa manhã de domingo, não é? Você se dispôs, separou esse tempo para estar aqui reunido como igreja do Senhor. As Escrituras dizem para nós, não é? A palavra diz, não deixemos de nos reunir. É importante a gente estar junto em momentos como esse, dias especiais como esse, não é? A cristandade em toda a terra celebra esse dia, não é? Como dia especial, o dia que mudou a história. Obviamente, você sabe, Jesus ele morreu na cruz no meu e no seu lugar, não é? Mas se Jesus apenas tivesse morrido na cruz e ficado sepultado, o que isso ia mudar? O que isso ia mudar na nossa história? Na verdade, o que faz toda a diferença é que Ele morreu e ao terceiro dia Ele... Aleluia, o meu Jesus, o seu Jesus está vivo? Quantos servem a um Deus vivo aqui? Um Jesus ressurreto, não é? Irmão, eu vou aproveitar para ensinar você, doutrinar. A palavra doutrinar é ensino, né? Vem da palavra grega ensino. Irmão, não usa aquela cruz com aquele Jesus morto lá, aquele Jesus fracassado, todo estrupiado. Não usa esse negócio não. Tira isso da sua vida, tira isso da sua casa. De repente você tem lá, era o costume, né? A grande maioria vem da igreja romana, e era um costume da igreja romana, né? Ela implantou isso, um drive na cabeça das pessoas, e as pessoas achavam que é desse jeito, é bonito. Não, né? Nós entendemos que a cruz está vazia, o Cordeiro ressuscitou. Então você não precisa disso, pastor, mas isso é bom, né? É bom, não é bom não, meu irmão. Você não precisa disso não, você precisa contemplar aquele que vive e reina para todo sempre. Ele está vivo, Ele é poderoso, Ele é forte. Jesus, outra coisa, sabe aquela coisa de... o pessoal pega um bonequinho lá, né, que não tem nada a ver, isso tem a ver com a Idade Média, né, lá, outro contexto. Aí pega um menino de olhinho azul, né, loirinho, e aí fala lá, o menino Jesus, não é menino, Jesus é o Rei dos Reis, ele cresceu, irmão. Né? Aí fica lá aquela coisa lá, você não precisa disso, se desfaz essas coisas, né? Você tem entendido, você está avançando naquilo que Deus tem para a tua vida, você está entendendo que essas coisas não têm lugar mais na tua vida, não tem mais, amém? Então assim, isso é importante, né? Eu sei que o motivo, a razão de estarmos aqui é outra, é celebrarmos mesmo a morte, mas a ressurreição de Jesus, né? Mas é importante deixar claro algumas coisas, porque, sabe, vai passando o tempo, vai chegando gente, e as pessoas não fazem por mal. Eu sei que você não faz por mal, né? Alguém já disse, né? O tal do crente Gabriela. Você sabe o que é o crente Gabriela? Quem sabe aqui o que é o crente Gabriela? Eu nasci assim, sempre fui assim, vou viver, né? E vou morrer assim. Gabriela, não, você não é crente Gabriela, não é? Você é uma pessoa fundamentada nas Escrituras, fundamentada na palavra. Não é o que o pastor fala. Mas foi o pastor que falou grandes coisas. Pode ser o pastor, pode ser o padre, pode ser o bispo, o arcebispo, pode ser quem quer que seja. Você tem que estar fundamentado nas Escrituras, não é? Jesus deixou claro, errais por não conhecer? Errais por não conhecer? Então, meu irmão, mergulha nas Escrituras. Mergulha. Por que a gente incentiva aqui? Todo ano a gente fala, vamos ler a Bíblia toda? Quanta gente, irmão, que nunca leu as Escrituras de capa a capa, não é? É difícil. Não é difícil. Você dedicar 15, 20 minutos diários, 15, 20 minutos diários, você vai ler a Bíblia toda em um ano. É difícil, irmão? Quem aqui... Não vou te expor, mas humildemente você reconhece assim, que às vezes você gasta mais tempo com rede social, você gasta mais tempo com Instagram, você gasta mais tempo com YouTube, sei lá, e qualquer outra rede social, são tantas, né, hoje, você gasta mais tempo. Por que não dedica 15, 20 minutos, né, às Escrituras, à palavra de Deus? Então nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Amém, povo de Deus? Nessa manhã, que é amanhã, né, esse domingo, que é domingo de ressurreição, eu quero falar sobre sacrifício, não é? A cultura do reino. Nós estamos trazendo uma série de mensagens falando sobre o que mesmo? A cultura do reino. Irmão, algo que precisa estar
presente na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, é essa marca. Uma das marcas, o Rodrigo já nos introduziu muito bem aqui, já usa a palavra que ele trouxe como introdução. Por quê? Porque uma das marcas da cultura do reino é uma mentalidade de sacrifício. Sem sacrifício, eu e você, nós não vamos avançar. Sem sacrifício, não existe glória. Diga comigo, sem sacrifício, não há glória. Fala para quem está perto de você, sem sacrifício não há glória. É mesmo, pastor? É mesmo. Sem sexta-feira da paixão, sem sexta-feira, né, do sacrifício, né, aquela fatídica sexta-feira onde, não é, Jesus clama ao Pai e fala: Pai, se tem outra forma, se tem outro jeito, passa de mim esse cálice, né? Passa de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade e a vontade do Pai, não é? O conselho eterno de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo era esse: sacrifício, entrega. Jesus se entregou por mim e por você naquela cruz. Sabe, muitos de nós não temos entendido esse valor, essa marca, que é a marca da cultura do reino, sacrifício. E eu quero conversar com você nessa manhã, e é uma manhã especial, porque hoje a Igreja de Cristo comemora o dia da vitória, o dia da ressurreição de Jesus, e eu quero falar um pouquinho com você. Pega o santo livro aí, abra comigo, na carta de Paulo à igreja de Filipos, abra aí Filipenses capítulo de número 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, eu quero ler com vocês, a partir do versículo de número 5, não é? Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, e depois eu quero falar com você sobre essa marca, uma marca da cultura do reino de Deus, do reino dos céus, sacrifício. Você encontrou aí o texto? Filipenses capítulo 2, verso 5. Antes de lermos, vamos fazer a nossa declaração de fé. Vamos todos, numa só voz, levantar as nossas vozes e vamos declarar. Diga comigo assim: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso eu medito na tua palavra de dia e de noite, para ser bem sucedido. E sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede nessa manhã. Amém. Diz o texto sagrado, eu vou usar a Nova Versão Internacional, não é? Que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos lá? Seja a atitude de todos nós que estamos aqui, atitude de vocês, a mesma de Jesus Cristo, a mesma de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Vamos pensar aqui. Olha lá. Que embora sendo o quê? Embora sendo o quê? Jesus é Deus, meu irmão. Essas falácias aí, isso aí é desde o primeiro século da igreja, sempre houve, não é? Os heréticos, né? As heresias, que diziam: não, Jesus é um Deus menor, né? Você pegar, existem grupos, né? Existe uma versão, não pode nem ser chamada de versão, porque o cara nem é perito em grego, não é linguista, não é em hebraico e grego, mas ele fez lá uma tradução assim, espúria, né? Vocês acreditam que ele teve a coragem de escrever lá, pegar lá o capítulo 1 de João, né? Que diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele pegou e colocou entre colchetes e escreveu assim, né? Em letra minúscula, Deus em letra minúscula. Uma heresia, um absurdo, mas isso na história da igreja já foi tão combatido, houve concílios gigantes, os pais da igreja se reuniam para falar sobre esse tema. Eu não vou me debruçar sobre isso aqui, né, até porque o motivo da mensagem não é esse, mas assim, Jesus é Deus, meu irmão.
Jesus é Deus, Ele é um só com o Pai e é um só com o Espírito Santo. Deus é trino, Deus é uno. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo, não é? Deus, Ele é um na sua essência, estão eternamente ligados, uma só essência, mas eles são pessoas distintas. Pessoas distintas. Eu vou trazer futuramente aqui. Eu tenho estudado, estou me debruçado nesse tempo agora, nesse tema. Eu sou apaixonado. Eu acho que não, de verdade, eu não conheço um pastor que mais interessado e mais apaixonado no tema Trindade, né, do que eu, né? Tanto que eu não vejo pastor falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito raro quando eu vejo alguém citar. Eu levo um choque, né? Porque parece que não faz parte da mentalidade. Para mim não. Para mim é algo inegociável. Essa doutrina, né, é inegociável, embora o termo Trindade não está na Bíblia. Se você ler, né, o Novo Testamento todo, você não vai encontrar a palavra Trindade, assim como você não encontra um monte de palavras, porque elas são neologismo, palavras que foram criadas a partir, né, na história. Então não existe a palavra Trindade, mas você encontra a Trindade desde lá do Gênesis capítulo 1. Você já vai encontrando a Trindade. Mas como? Nunca vi. Está lá, né? Você vai descobrindo ali, percebendo, né? Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Como assim façamos? Né? É o Deus trino e uno que está ali. É o Elohim, né? A palavra usada ali. Então assim, né? E Jesus é Deus. É importante ficar claro para você que o texto está deixando claro aqui para nós. Ó. Paulo está dizendo assim, que embora Jesus sendo o que mesmo, irmão? O que está escrito aí? Sendo Deus. Ele é Deus, Jesus é Deus. Mas olha que interessante, porque o texto está dizendo para nós assim, ó, faça igual a Jesus, tenha a mesma atitude de Jesus, tenha a mesma atitude. Mas qual atitude? Que mesmo sendo Deus, quem Ele era? Ele é e sempre será, não é? Mesmo sendo Deus, Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Meu Deus, desculpa, eu vou usar uma expressão que não é aquelas umas que eu uso de vez em quando, que não são de púlpito, né? Mas isso aqui é um tapa na minha cara, na sua cara, é um murro na boca do estômago, né, irmão? Porque está dizendo que Ele, sendo Deus, mesmo sendo Deus, Ele toma uma decisão. Ele diz, eu não vou me apegar a isso, eu não considero isso algo que eu deva me apegar. Pelo contrário, diz a palavra, Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que Ele devia pegar. Mas, olha lá, verso 7, mas, fala comigo central, mas Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser. Então vamos melhorar a versão da tradução aqui, eu sempre falo sobre isso. A palavra grega aqui é doulos, não é servo. Servo dá uma conotação assim diluída. Vindo a ser escravo, vindo a ser escravo. Jesus se esvaziou de si mesmo, não considerou que ser igual a Deus era algo que Ele devia ficar apegado, mas Ele se esvazia a si mesmo, vindo a ser escravo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vou repetir, Ele humilhou-se a si mesmo voluntariamente. Ele chegou a dizer, ninguém tira a minha vida, né? E foram os romanos que mataram Jesus, foram os fariseus, os religiosos que mataram Jesus, não, ninguém matou Jesus, está claro para a central? Está claro? Ninguém matou Jesus. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Você acha que alguém tinha poder de matar Jesus, irmão? Né? Pedro, quando tentou lá, né, naquela situação ali do Getsemane, né, que os soldados vieram para prendê-lo, aí o Pedrão, né, o temperamento é uma coisa de doido, né? Quantos Pedro tem aqui? Quanto temperamento sanguíneo aí, colérico e tal, e Pedro arranca a espada e parte para cima, corta a orelha do camarada, e aí Jesus olha para ele e fala, eita, Pedro, assim, se eu quisesse, e eu já vou propor uma teoria para você aqui, né? Se você quiser abraçar, abraça, mas eu acredito demais nisso. Jesus fala assim, se eu quisesse, eu pedia para o meu Pai, agora, e Ele enviaria miríades de anjos, milhares, e eles resolveriam tudo isso.
eles dariam cabo em tudo isso. Mas eu vim para essa hora. Foi para isso que eu vim. Sabe, irmão, vou agora lançar a teoria para você, a teoria do Claudinei. Eu tenho umas teorias que eu por conta do estudo bíblico, você vai, né, formulando, vai, né, fazendo. Sabe, hoje, eu e você temos um privilégio. Jesus, ele abriu mão, né? Por isso que a Bíblia diz que ele se fez pobre. Jesus em tudo se fez pobre, para que eu e você hoje fôssemos enriquecidos, fôssemos abençoados. Você entende isso? Jesus se fez pobre no meu lugar, no seu lugar. Ele se esvaziou, ele humilhou-se a si mesmo, né? Assumiu esse lugar. E aí o texto fala que ele abriu mão de uma prerrogativa que ele tinha. Ele falou: se eu quisesse, eu fazia uma oração aqui agora, e Deus, o Pai, mandava miríades de anjos. Ele mandava exércitos de anjos que resolveriam tudo isso. E aí Jesus fala assim: mas não, eu abro mão desse direito. Eu abro mão dessa minha prerrogativa, porque eu vim para isso, eu vim para essa hora. É para essa hora. Sabe por que Jesus fez isso? Por tua causa, por minha causa, no meu lugar, no seu lugar. Sabe, irmão, você sabia que hoje, e aí se você tem fé para isso, tá bom? É um outro tema, eu não vou entrar nele, mas existe na teologia sistemática existe algo chamado de angiologia, né? Que é o estudo sobre os anjos, o ministério dos anjos, o trabalho dos anjos. É interessante. Mas você sabia que hoje, você, eu, nós temos o privilégio de pedir a Deus: envia os teus anjos? Você sabia disso? Que você pode fazer uma oração e falar: Deus, envia os teus anjos para me ajudar. Envia os teus anjos para me guardar. Envia, Senhor. Envia. Sabe por que você pode fazer isso? Sabe por que eu e você podemos fazer essa oração? Porque Jesus, ele abriu mão disso para nos dar esse privilégio. Que privilégio nosso, não é verdade? Olha quanta coisa Jesus fez por mim e por você, lá naquela cruz, meu irmão. Se entregando no meu lugar, se entregando no seu lugar. Jesus, ele fez isso. Então hoje, quem sabe, às vezes você precisa fazer uma oração, dizer: oh Deus, manda uns anjos lá na minha casa, porque o negócio está feio lá. O bicho está pegando lá, né? A coisa está desandada, né? E a palavra diz que ele vai dar ordem aos anjos, ao meu respeito, ao seu respeito, para nos guardar e para nos livrar, para a gente não tropeçar em pedra alguma. Salmos 91, é uma bênção. Olha que bênção, que privilégio nosso. Louvado seja Deus, amém, Central? Ele é digno de glória. Esse Jesus é digno de ser adorado? Esse Jesus é digno de ser exaltado. Exaltamos o Cordeiro nesse lugar, nessa manhã. Quanta coisa ele fez por mim, por você. Quantas coisas, não é? Ele tem feito por nós. Olha lá, Jesus humilhou-se a si mesmo. Ele foi encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma morte violenta, cruel. Quem já assistiu aquele livro A Paixão de Cristo, ou assistiu o filme A Paixão de Cristo, viu lá que o negócio é punk, é dali para pior, né? Diz que vai sair ao segundo agora, né? Diz que está para lançar aí, não é? Só que daí é a continuação da história, ainda bem, não é? Mas é algo muito, muito forte, né? Um amigo ganhou mora lá em Israel, e ele mostrou para mim na verdade não é amigo não, é um conhecido meu. Ele ganhou uma coroa de espinhos, que provavelmente são os espinhos que eram usados lá naquele tempo, lá de Israel, né? Irmãos, você vê uns espinhos, não é esse espinho que a gente tem, essas cerquinhas aí que a gente vê, que já é horrível, né? Não, irmão, é desse tamanho aqui o espinho, desse tamanho, deve dar 10 centímetros, 12 centímetros, imagina, aquilo cravando no crânio de Jesus. E os caras, diz que eles pegavam um pedaço de pau assim, né? Você já sabe disso, né? Uma vara, e eles batiam, aquilo entrando. Imagina que dor excruciante, uma coisa horrível. Jesus passou por tudo isso. Olha isso. Mas agora vai ter algo, uma mudança aqui, né? Vai ter aqui uma transição assim poderosa, e é nisso que eu quero me agarrar com você nessa manhã. Verso 9: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome
que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então já pode falar aí, pô, Exu Caveira, Exu, essas desgraças aí que tá aí. Tá um inferno isso, irmão. Tá um negócio assim, essas badernas aí, né? Já pode ficar esperto, porque vai se dobrar, todo mundo vai dobrar o joelhinho. Todo mundo, no céu, na terra e debaixo da terra. Todo joelho vai se dobrar. E digo mais, aqui ó, a palavra está dizendo, toda língua vai declarar, vai confessar, vai dizer, Jesus é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei da glória, aleluia, para a glória de Deus Pai, aleluia. Ele é o Senhor, nos céus, na terra, debaixo da terra. Ele reina. Ele venceu a morte, irmão. Ele venceu tudo. O Pai levantou ele bem alto. O Pai o exaltou. O Pai o colocou na mais alta posição. E lhe deu esse nome aqui, ó. Esse nome. Ah, irmão, fiquei meio triste. Só aquelas coisas que eu conto para vocês, mas praticamente cultura inútil. Você sabe que um dos sonhos meus, né? Fiquei tão feliz quando fizeram isso aqui, colocaram isso aqui, porque eu queria mesmo, sabe, que o nome de Jesus estampado, mas bem alto, no lugar mais alto. E o lugar mais alto que a gente tem é aqui. E eu fiquei na alegria quando entrei, que eu vi esse negócio aceso. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Mas sabe, eu tenho umas coisas assim, eterno insatisfeito. Eu falei, agora o dia nós vamos mudar, quando a gente mudar o prédio da igreja. E eu já fico bolando na minha cabeça. Irmão, sabe aquelas bolas de parque de exposição, né? Sabe aquelas que os caras amarram uma coisa assim, e aí fica voando lá em cima? Então eu falei assim, com quem que eu perguntei? Eu falei assim, ó, dá uma levantada aí, porque deve ter, né, aí, órgãos do governo que deve tipo, controlar esse negócio. Qual é o mais alto que a gente pode soltar um balão para ficar lá em cima? Sabe aquelas bolas de parque de exposição, sabe, que você vê de longe? Vocês estão me olhando com a cara de doido? Não, eu não sou muito normal não, tudo bem. Mas meu sonho era uma bola dessa, né? Bem alto, o lugar mais alto. Quanto? Ah, pode subir, pode colocar, não sei, né? O máximo, sei lá, quantos metros, quantos pés. Tá, então nós vamos botar Jesus, 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 Jesus. Qualquer lugar de Maringá, as pessoas vão olhar de novo e falar, mas o que é isso? Jesus, esse era um sonho meu. Mas aí eu preciso contar para você porque que eu fiquei chateado. Vocês acreditam que tem um homem doido, mais doido que eu, que já fez isso? Fui fazer o curso lá na Batista Atitude, lá no Rio de Janeiro, né? E o pastor Josué Valando, uma mega igreja batista, né? Igreja Batista Atitude. E aí o pastor Josué falou assim, então, a gente foi fazer esse negócio, não sei porque ele falou, acho que era Deus que queria falar comigo. Irmão, isso aí, olha, foi um problema. Porque disse que o vento vinha e jogava para cá e tal, já estava arrebentando com tudo. E falou assim, não dá para ter um negócio. Do jeito que eu sonhava, irmão, do jeito que eu sonhava, nós vamos ter que procurar uma outra maneira de fazer isso aí. Mas o mais importante, né, brincadeiras à parte, meu irmão, é que o nome de Jesus seja levantado bem alto. Que o nome dele esteja no lugar mais alto, porque foi ele que morreu por mim e por você naquela cruz. Foi ele que derramou o sangue dele por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Ele que pagou esse preço, ninguém mais. Não foi João, não foi Maria, não foi José, não foi Pedro, não foi ninguém, foi Jesus. É Jesus. Jesus é o Senhor. O Pai deu um nome para ele, é para Jesus, que está acima de todo nome. É o nome pelo qual a palavra diz, em Atos dos Apóstolos, diz, não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que você e eu sejamos salvos. É no nome de Jesus, meu irmão. É no nome de Jesus. E o Pai lhe deu um nome. Mas quando que o Pai fez isso? Segundo o texto que nós estamos lendo aqui. Irmão, foi depois de Jesus ter vivido toda essa jornada aqui. Ele se esvaziou de si mesmo, mesmo sendo Deus. Ele não tomou, né, por usurpação, ou como diz essa versão aqui, não considerou o ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se. Isso me dá um nó na minha mente, porque a gente se apega a tanta bobagem. Tem gente que se apega tem gente que é apegado ao título,
Se você não chamar o cara às vezes é mérito dele, estudou, né? Mas o cara é um médico, você não chamar ele de doutor, ele fica chateado. Ele fica com a cara feia. Por quê? Porque é o título dele, não é? O cara se apega a isso, se apega a aquilo, se apega a tantas coisas. E aí o texto está mostrando para nós aqui que Jesus, mesmo sendo Deus, ele disse para ele mesmo, ele falou, eu não considero que isso é algo que eu deva me apegar, me prender. Diz aqui, não considerou o ser igual a Deus, que era algo que ele devia se apegar. Isso é muito forte. O que você e eu estamos apegados a esse ponto de não abrirmos mão? Sabe por quê, irmão? Eu estou tocando nesse assunto, embora já até estou adiantando. É porque é o seguinte, isso vai impedir você de avançar. Isso vai impedir você de ver a glória de Deus. Enquanto você não estiver disposto a sacrificar, tanto que na hora que o Rodrigo estava falando ali, e eu estava orando dentro de mim, no meu espírito, perguntando para Deus, por quê? Eu assim, já fiz muitas, e com toda humildade, sabe? Irmão, já fiz muita oferta de sacrifício. Isso é um negócio que eu faço, oferta, eu amo, mas assim, sabe, irmão, é uma questão até de inteligência. Eu já provei tanto milagre de Deus, já vi Deus fazendo tanta coisa extraordinária na minha vida, que bobo seria eu se eu não caminhasse por esse caminho. Mas eu estava ali e falei, pô Deus, eu não sei se o senhor quer dinheiro, algum dinheiro meu, alguma coisa, o senhor quer o quê? Não, hoje o maior valor que eu tenho é meu carro, né? Meu carro e minha casa, né? O que o senhor quer? Se eu quiser, não tem problema não, né? De repente se eu precisar sacrificar, sem nenhum problema. Né? Mas eu acho que, eu falando com Deus ali, o Rodrigo pregando, e eu dentro de mim ali, eu acho que o senhor quer algo mais meu, tem coisas muito mais valiosas, né, dentro de mim, mas me mostra, porque eu estou disposto, eu quero entregar no teu altar, eu quero sacrificar. Sabe por quê, irmão? Por quê? O sacrifício precede a glória. O sacrifício sempre vai preceder a glória. Jesus provou esse nível de glória aqui, por quê? Porque ele esvaziou a si mesmo, ele abriu mão desse lugar. Deus, sabe, Central, essa manhã, e você, pelo menos a grande maioria aqui entende, no Velho Testamento, existia um sistema de sacrifício. Vocês entendem isso? Todo mundo entende isso aqui? Existia um sistema, né? Esse sistema ele foi construído desde o Gênesis capítulo 3, né? Capítulo 3. Na queda do homem, o homem se afastou de Deus, pecou contra Deus, e esse homem estava perdido lá, né? Estava lá assustado, fiz besteira, estou lascado, e aí, de repente, Deus vem encontrar com esse homem, e esse homem está nessa situação, e Deus fala, o que você fez? Né? Não que Deus não soubesse, ele queria que o homem se conscientizasse. Já expliquei isso aqui, mas de repente tem algum convidado. O nome disso na teologia é antropopatia ou antropomorfismo, que as duas coisas são a mesma coisa, né? Que é uma linguagem de Deus para comunicar com a gente, né? Imagina, Deus é onisciente, Deus perguntando, onde você está, Adão? Como se Deus não soubesse. Mas isso é para comunicar com a gente, para a gente ler o texto e a gente falar, tá, para a gente entender. Todos entenderam? Todos entenderam? Então Deus comunica dessa maneira, mas Deus sabia a situação, Deus sabia o que eles tinham feito, não é? E aí, não sei se você percebe, diz que esse homem, ele tentou construir, e aí é a parte que toca a cada um de nós aqui. Esse homem tentou construir um meio dele resolver aquela tragédia que ele estava. A Bíblia diz que o homem, ele fez algo, e aí entra na palavra que o Rodrigo deu, né? Às vezes a pessoa acha que ela vai fazer algo e que isso é o suficiente. Isso aqui vai resolver. E não há o que você faça, não há o que eu faça, não há. Você pode fazer, irmão, e fazer assim, sabe? Fazer o melhor, mas não adianta. Não adianta. Diz que o homem, vendo que estava nu, a Bíblia diz que ele fez o quê? O que o homem fez quando ele viu que ele estava nu? Ele estava nu, exposto. Você lembra lá? Gênesis capítulo 3. Diz que esse homem, ele costurou a partir de folhas de figueira. Fico imaginando que tipo de figueira eram essas figueiras daquele tempo, né? Mas diz que a partir das folhas de figueira, aí é um outro assunto também, irmão, né? O simbolismo, o significado da figueira nas escrituras, tá? Não consigo mergulhar, explicar pormenorizadamente, mas isso fala de uma necessidade do homem construir algo, né? Um sistema, uma religião, uma forma humana,
né? E esse homem faz isso. Diz que ele costurou ali uma roupa, né? Fez uma tanga, sei lá como que foi esse negócio, né? Mas diz que ele costurou. E quando Deus vem, Deus continua vendo esse homem nu. E Deus fala, agora eu vou fazer do jeito certo. Qual foi o jeito que Deus fez para cobrir a nudez do homem? Vocês lembram? Vocês andam lendo as escrituras, né, irmão? Gênesis capítulo 3 é o primeiro, quando a gente começa a fazer a leitura anual ali, é o primeiro dia primeiro do ano, né? É Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Então assim, lá diz que Deus fez uma roupa para cobrir a nudez do homem a partir da pele de animais. Para Deus fazer uma roupa a partir da pele de animal, precisou ter o quê, irmãos? Sacrifício. Agora sim, vocês entenderam? E esse sistema de sacrifício, ele vai sendo construído na velha aliança. A revelação de Deus, escuta aqui, como Deus se apresenta na história é progressiva. É progressiva, irmão. Deus vai acrescentando. Deus vai cada vez acrescentando. Então Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando. É assim, é por aqui, vem. E foi assim. Então começou ali, em Gênesis capítulo 3 já começa o sacrifício. Mas depois, isso vai se intensificando. E um sistema de sacrifício, quando vem o período, né, que é o período da lei, o período sacerdotal, e ali se institui então, é desse jeito, vocês vão pegar, não pode ser doente, não pode ser assim, não pode ser assado, vocês vão fazer o sacrifício, vocês vão pegar o sangue, uma vez por ano, esse sangue vai ter que ser apresentado no lugar santíssimo, né, que era uma parte assim, sabe, inacessível, só o sumo sacerdote entrava lá uma vez no ano, para oferecer sacrifício pelo pecado do povo, e pelo pecado dele também, porque ele era pecador, sumo sacerdote, né, e ali ele aspergia, ou seja, colocava o sangue, né, na tampa do propiciatório e tal. Tinha todo um sistema. Irmão, tudo isso aponta para Cristo. Tudo isso apontava para o sacrifício perfeito de Jesus. Sabe por quê? Porque sangue de ovelha, sangue de touro, sangue de animais, ele não tem essa capacidade, né, de cobrir, de expiar, né, de trazer a redenção, a expiação. Só existe um sangue capaz de fazer isso. E esse é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. A Bíblia fala lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22, assim, sem derramamento de sangue não há remissão, não há, né? Não há expiação, tem que ter derramamento de sangue. Agora, se você derramar o seu próprio sangue para se expiar, para se purificar, tudo bem, derramou, joia. Não é o suficiente? Não, é o suficiente. Então a partir de agora, você está morto eternamente, separado eternamente de Deus. Então não tem jeito, a conta não fecha, você não consegue pagar, eu não consigo pagar essa dívida que era impagável, para mim, para você, para todos nós. As Escrituras deixam claro que todos, diga comigo, todos, sem exceção, sem nenhuma exceção, sem bonitinho, sem o riquinho, sem o sobrenome importante, todos pecaram e estão afastados, estão separados da glória de Deus, eternamente. Isso é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. E aí, como que nós vamos fechar essa equação, como que nós vamos fechar essa conta? A Bíblia diz que Jesus, Ele se dispõe a assumir o meu e o seu lugar. Quando Jesus estava se entregando naquela cruz, derramando do sangue dele, Ele estava fazendo aquilo para nos comprar de volta para Deus. É o único sangue capaz de fazer isso por mim e por você. Porque Jesus não pecou. Se Jesus fosse um pecador, vamos dizer que uma outra pessoa morresse no meu lugar, no seu lugar, um pecador, ia adiantar? Não. Por quê? O salário do pecado é a morte. Essa pessoa também está morta nos seus delitos e pecados. Era necessário que o sangue de um justo fosse derramado para nos comprar. Por isso que a Bíblia diz que nós, eu, você, nós não fomos resgatados, comprados de volta para Deus por coisas corruptíveis como prata ou ouro, bens. Não foi. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus.
Lembra alguém perto de você e fala: irmão, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é tão valioso. Você é tão valiosa. Tão valioso e tão valiosa. As nossas vidas são tão valiosas para Deus, que o único preço suficiente, o único preço que poderia nos resgatar, era o derramamento do sangue, do justo, do santo. Mas quem poderia fazer isso? Você lembra lá em Apocalipse, quando João está tendo aquelas visões maravilhosas, e de repente ele viu um livro que tinha 7 selos naquele livro? Quem lembra disso? Depois você lê lá, Apocalipse, acho que capítulo 5, mas depois você examina lá. Irmão, a Bíblia diz que João, ele entrou em pânico, ele entrou em desespero. É muito forte. Olha que umas coisas assim, né? Diz que ele entrou em desespero, ele começou a chorar. Sabe por que ele dizia assim: quem que pode abrir esse livro? Quem que pode desatar esses selos? Quem que pode? 7 selos, selado. Esse livro, selado. Quem que vai fazer isso? E ele chorava, até perder a força. Até que alguém veio até ele, tocou nele e falou assim: o cordeiro que foi morto, o cordeiro que se entregou, que morreu, que derramou do sangue dele, ele é digno de abrir o livro, de desatar os selos, pois com o seu sangue, olha isso, pois com o seu sangue ele comprou para Deus gente de todos os povos, raças, tribos, nações, etnias, o que quer que seja. Ele comprou com o seu sangue. E para o nosso Deus, Ele os constituiu reis e sacerdotes, e vão reinar com Ele eternamente, Central. Vão reinar com Jesus para sempre, para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Então, meu irmão, esse sistema de sacrifício veterotestamentário da velha aliança, ele teve uma função. Ele era como uma tutora, um tutor para guiar, mas ele não tinha o poder, a capacidade de redimir. Foi necessário que Jesus, ele então assumisse o meu e o seu lugar. Lá em João capítulo 29, é muito bonito, você já deve ter visto isso, e na igreja romana, né, eles fazem isso, né, essa declaração. Isso é muito importante, a gente precisa sempre estar falando, irmãos, né, a gente tem um déficit, tá? Não vou entrar nesse assunto agora não, porque senão dá nó na cabeça da maioria, mas a gente tem um déficit. A igreja cristã evangélica, ela tem um déficit assim, em algumas coisas que é perigoso, né? Às vezes a repetição ajuda. Se a gente ficar repetindo algumas coisas, isso vai internalizando, vai ficando gravado na mente da gente, não é? E uma das declarações que a igreja romana faz toda a celebração, toda a missa é essa, né? Eles declaram lá, na verdade, o que está na Bíblia. João capítulo 1, versículo 29, diz que João Batista, quando ele vê Jesus se aproximando, ele faz uma declaração, e essa declaração precisa ser feita por mim e por você nesse lugar, nessa manhã. Quando ele vê Jesus se aproximando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos declarar, Central? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é ponto pacífico, irmão, e não pode ser esquecido por mim e por você, em hipótese alguma, em momento algum. É Jesus, é o Cordeiro que foi entregue, que foi imolado no meu, no seu lugar, derramou o sangue dele naquela cruz, para nos comprar de volta. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro. Jesus morreu no meu lugar, Jesus morreu no seu lugar. Esse sacrifício é perfeito. Lá em Hebreus, não precisa abrir, capítulo 10, verso do 11 ao 14, vai explicar, vai mostrar lá, que esse sacrifício, ele é muito superior. Amém, Central? É muito superior, uma vez só. Não precisa ficar de novo, não. Jesus, ele foi sacrificado no meu e no seu lugar uma única vez. Uma única vez ele derramou o sangue dele para me comprar, para te comprar, para nos comprar. Essa é a certeza que eu e você precisamos ter no nosso coração, a eficácia do sacrifício perfeito de Jesus no meu, no seu, no nosso lugar. Mas eu quero caminhar para encerrar, preciso encerrar. Sabe, por que você está falando tudo isso? Eu sei de tudo isso, pastor. Quem já sabe dessas coisas aqui? Talvez não entenda pormenorizadamente, detalhadamente, mas você já entendeu
que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Ele morreu no seu lugar naquela cruz, derramou o sangue dele no seu lugar para te comprar de volta, para te purificar, para te lavar. Quantos já entendem? Isso é claro para você. Isso é ponto assim, bem resolvido, bem pacífico. Joia. Então, por que você está falando isso, pastor? Por que você está falando, né, desse Jesus que ressuscitou? Falei, né? Jesus está vivo, a cruz está vazia, né? O trono está lá, ocupado. Ele senta no trono de glória, ele reina soberano. Vida longa ao rei. Amém? Então, assim, isso é ponto pacífico, joia. Mas por que então? É porque é domingo de Páscoa, a gente tem que relembrar, a gente precisa falar disso? Também. É um dia oportuno, é um momento oportuno. Mas, meu irmão, eu não sei se você está antenado aí. Qual foi o texto que eu comecei a leitura? Qual foi o texto que eu propus para a gente, a partir dele, falar sobre isso? Oi? Filipenses, capítulo 2. E qual foi o primeiro versículo que nós lemos? Verso 5. O que começa dizendo lá? O que diz em capítulo 2, versículo 5? Paulo escreveu essa carta para uma igreja, para os irmãos. Então nós estamos lendo a carta que Paulo escreveu para os irmãos de Filipos, né? E essa carta, ela se multiplicou ali, toda a região, né, da Galácia ali, muito interessante, assim, muita gente recebeu essa instrução e aí a palavra de Deus chegou até a nós, aqui hoje, né? E o versículo 5, ele diz para mim e para você: você acredita que Deus está te chamando para uma maior entrega, irmão? Você acredita que Deus, por meio de Jesus, Ele está falando com você aqui nessa manhã? Sobre sacrifício? Sobre sair dessas águas rasas que muitas vezes nós temos vivido, uma vida de indiferença. Tempos atrás eu aprendi. Bom, essas coisas são boas para mim, porque elas me... me domam. Eu preciso ser domado nos meus comportamentos, né? Eu sou falador demais e me antecipo. Estava num treinamento e alguém falou assim: qual é o oposto de amor? Eu já levantei a mão, falei: é ódio. Ódio, sentindo ódio, falando já com ódio, né? E aí a pessoa pacienciosa e tal, olhou e falou: não é. Não é ódio. O oposto de amor é indiferença. Vou repetir, Central. O oposto de amor é indiferença. Quem sente ódio, irmão, está numa linha tênue ali, sabe? É porque ama. Enquanto você está amando, você está odiando. De verdade. Você sente raiva, você sente, né? É uma reação. Porque ama. O dia que deixar de amar, não ama, sente, sabe o quê? Indiferença. Tanto faz como tanto fez. E eu protesto diante do Senhor aqui. Eu temo por mim e temo por você. Deus nos livre. Deus nos livre, Central, de nos tornarmos pessoas indiferentes a Cristo. Nos tornarmos pessoas indiferentes àquilo que Ele fez por nós na cruz. Achar que tanto faz como tanto fez. É exagero, né? O pastor, ele é muito passional e ele é assim, ele mas não, irmão, eis aí a queda, eis aí o grande perigo, o dia que eu e você olharmos para tudo isso aqui e tratarmos como algo normal, tratarmos como algo comum. Por isso que eu acho que a gente precisa mesmo, todo ano, celebrar, comemorar, lembrar, tem que ensinar as crianças desde pequenininho e inculcar elas: olha, Jesus, Ele fez isso por você, foi no teu lugar, Ele morreu a tua morte para dar a vida dele para você, Ele derramou o sangue dele no seu lugar para te comprar de volta, Ele sofreu, foi muito difícil, foi doloroso, sabe, irmão, para ver se isso causa, se isso gera em mim, em você, em nós, uma reação. Nos tira do lugar da indiferença, nos tira de uma prática religiosa. Vou lá na igreja, porque domingo é dia de ir para a igreja. Eu dou o dízimo.
E o cara que dá, ele se acha o bichão, né? Porque, né? Ele dá, imagina, está indo além da maioria, né? Só isso. E essa pessoa não entendeu ainda que o chamado das Escrituras para mim, para você, para nós é que haja em vocês, que haja em vós, que haja em nós, Central, que haja em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E eu encerro, pessoal do louvor, se puder vir, te perguntando, se eu pudesse, quem me conhece um pouco mais sabe que é da minha índole, é do meu perfil, era pegar pessoalmente assim, dar uma sacudida, sabe, segurar assim, fazer: criatura, meu filho, minha filha, você entendeu? Você está entendendo, meu irmão, que não é religião? Você está entendendo que não é frequentar um prédio aos domingos? Você está entendendo que é muito mais do que isso? Você está entendendo que o chamado dele para mim, para você, para nós tem a mesma atitude de Jesus. Tem a mesma atitude de Jesus. É assim, é colossal esse negócio, é absurdo, ele é uma coisa assim, é surreal. Como assim? Tem a mesma atitude de Jesus Cristo. Sendo Deus, sendo quem Ele era, Ele não se apegou a isso, disse: não vou me apegar a isso, eu vou me entregar. Ele se humilhou a si mesmo. Irmão, não é da natureza humana. Isso é um negócio que a gente não gosta, de ser humilhado, né? Ninguém gosta de ser humilhado. E Ele se humilhou voluntariamente, Ele humilhou-se a si mesmo. Ele se humilhou, se tornou escravo, serviu a todos. Escravo, irmão, escravo de todos nós. Foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Ele foi no último degrau. Ele foi fundo, ele desceu ao mais profundo. Sabe por quê? Porque ele olha para mim, ele olha para você, ele olha para nós, e ele não desiste de você, ele não desiste de mim. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, Central. Jesus não desiste de nós, apesar de nós, né? Apesar de mim, apesar de você, tão falho, tão limitado, espirro igual, na hora que dói, corre para um lado. Não, isso não é para mim não, imagina passar por isso. Mas Ele está aqui chamando a gente para esse nível de entrega. Amém, Central? Que haja em vocês, que haja em você, meu irmão, que haja em você, minha irmã, que haja em você, que haja em nós a mesma atitude que houve em Jesus. Fique de pé nessa manhã. Glória a Jesus. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou. E assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o e lhe deu um nome que é sobre o nome dos céus e na terra, e debaixo da terra
Jesus, todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abrindo mão da sua semelhante a homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todos os joelhos, aleluia, se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Vamos confessar, levante a sua voz, diga: Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei da glória. Ele é o Senhor. Ele é, aleluia. Ele é o Senhor. Declare em voz alta, central: nome sobre todo nome, todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, o Pai lhe deu um nome, o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Aleluia.
esse nome, Jesus. Jesus. Se você puder levantar mãos santas e declarar nome sobre todo nome. Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus, nós queremos levantar as nossas vozes e reconhecer humildemente que Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és aquele que morreu no meu lugar naquela cruz. Você reconhece isso, querido? Você já fez isso? Você já confessou que Jesus morreu naquela cruz no seu lugar? Ele estava morrendo a sua morte. A Bíblia diz que Ele não pecou. Jesus não precisava morrer, não, porque a Bíblia fala que a alma que pecar é essa alma que vai morrer, e Jesus nunca pecou. Então se Ele morreu é porque Ele estava morrendo no teu lugar, no meu lugar. Ele morreu a nossa morte para nos dar a vida dele. Se eu fosse você, eu nessa oportunidade, nesse momento, eu confessaria: obrigado, Jesus, obrigado por ter morrido no meu lugar, se entregou no meu lugar. Eu sou pecador, eu mereci a morte e o inferno, mas o Senhor se entregou no meu lugar. Louvado seja o teu nome. O Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, e não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus. É manhã de salvação, no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Se você crê de todo o teu coração, você é salvo. A Bíblia diz, a Bíblia afirma: se você crê, você é salvo. Você crê? Você crê que Jesus morreu no teu lugar? Ele morreu a tua morte para dar a vida dele para você. Ele pagou o preço, derramou o sangue dele para te comprar de volta. Você crê nisso? Então confessa aí, abre a tua boca, declare isso, glorifique a Deus. Central, é manhã de louvarmos a Deus. 2 minutinhos, vamos encerrar. Mas se eu fosse você, eu levantava a minha mão, eu levantava a minha voz e dizia: obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, eu te bendigo. E pede para Ele aí agora, Central. Vamos pedir para Ele que haja em mim, que haja em você, que haja em nós a mesma atitude que houve em Jesus. Eu quero ser mais desapegado. Eu quero me desapegar mais. Eu sou muito apegado. Eu acho que não, mas eu estou olhando e vendo aqui, tem coisa que me prende ainda. Eu sou muito apegado. Eu sou muito apegado. O meu orgulho, eu sou muito apegado. A minha justiça própria, eu sou muito apegado. Senhor, eu quero abrir mão. Eu quero, Senhor, eu quero abrir mão do que for, porque nada que eu faça se compara. Nada do que eu fizesse poderia se comparar. Então eu abro mão, Jesus. Eu abro mão. Jesus, eu quero ser mais parecido contigo. Eu quero ter a mesma atitude que o Senhor teve. Senhor, levanta aqui uma igreja parecida com Jesus, que as pessoas, ao olharem para nós, elas possam dizer: esse povo é muito parecido com Jesus Cristo. Esse povo tem o comportamento de Jesus, eles têm a atitude de Jesus. Senhor, eu te peço por mim, eu te peço pelos meus irmãos, eu te peço por nós, eu te peço, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero ter as atitudes de Jesus. Me perdoa pelas atitudes que eu tenho que não são parecidas com Ele. Eu me iro facilmente, eu me zango facilmente, eu fico irritado facilmente, eu fico preso. Jesus, me perdoa, eu quero ser mais parecido contigo, Jesus. Eu quero ter o teu coração, eu quero ter o teu coração. Me dá o teu coração, Jesus, me dá o teu coração. Eu quero parecer mais contigo, meu Senhor. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me perdoa, Senhor, me perdoa. Senhor, põe a tua mão sobre nós aqui nessa manhã. É manhã de Páscoa, é celebração, é dia de festa.
É dia de nos alegrarmos. Jesus venceu a morte. E com Ele, nele nós também vamos vencer. Não há obstáculo impossível de ser vencido. Com Jesus, você e eu, nós vamos vencer. Não importa o tamanho do obstáculo, não importa o tamanho do desafio. Nele eu e você somos mais do que vencedores. E nós vamos caminhar nessa direção. Cada dia sermos mais parecidos com Ele. No nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso sentir e no reagir. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua igreja. Que o Senhor, Pai, possa usar tudo isso aqui, as canções, a palavra, para marcar as nossas vidas nesse dia. É Páscoa, é domingo de ressurreição. Vida longa ao Rei, vida longa ao Rei. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, levantamos o Teu nome, não só numa placa, mas nos nossos corações, lá em cima, bem alto, 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 mais alto. O Teu nome é maravilhoso, Conselheiro. O Teu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, digno, digno, digno. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vamos aplaudir o nome de Jesus aqui, Central, bem forte, bem forte. Aplauda glorificando, aplauda exaltando, aplauda dizendo aplauda dizendo aleluia, aplauda dizendo lindo, maravilhoso, grande, santo, justo. Aplauda dizendo palavras de louvor. Glória. Amém. Amém, Central. Deus é bom. Aleluia. Irmão, nós vamos encerrar, mas eu queria que você, antes da gente encerrar, dissesse aí para várias pessoas: Feliz Páscoa, feliz dia da ressurreição. Fala aí. Glória a Deus. Abençoa alguém aí. É Páscoa. Amém. Quantos estão assim, cheios? Eu estou transbordando, irmão. Estou transbordando. Que coisa extraordinária. Que coisa. Que presença, né? Que glória a Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Que bom. Você que é nosso convidado, feliz Páscoa, tá? Que bom que você veio. A Lu tá aqui, né? Pegou de surpresa. A gente não sabia não, né, amor? Você sabia? Ah, você sabia. Eu não sabia não. Eu não sabia. Ah, sabia que estava em Maringá. Aí. A Lu é daqui de casa. Feliz demais, né? Eu quero agradecer o Rodrigo, que veio nos socorrer aí. Esse nosso baterista abençoado. Foi viajar. E aí o Jonathan é amigo de longa data do Rodrigo. E ele se dispôs, está junto com a amada dele ali. Seja bem-vinda, tá? Que bom que você está aqui. Você já está perto dela aí, Silvia? Você conhece ela? Ah, vá. Eu não sei quem que é essa moça aí que está do seu lado. Essa tal de Silvia, eu nunca vi ela. Né? Meu Deus, foi 40 anos que eu te conheço, Silvia. Quase, não chega, 38. Meu Deus, que vida. Amém. Rodrigão, obrigado, cara. Obrigado mesmo de socorrer, nos ajudar aí, tá bom? O Senhor te recompense, Ele
você e tua casa sejam benditos em tudo, em todo tempo, o tempo todo. Amém? Tem mais alguém com a gente aí pela primeira vez? Quero te abençoar. Só faz assim com sua mão, não vão te chamar na frente, não vão cantar música para você não vão perguntar teu nome. Quem tem alguém aí? Oh, que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Oh, que legal, que legal. Oh, feliz Páscoa para vocês. Que Jesus, Ele renasça aí no coração de vocês. Você sai daqui com uma certeza, é diferente. Jesus, aconteceu alguma coisa. A gente não consegue nem explicar, mas alguma coisa aconteceu. Amém? Faz assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a restauração, o poder do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. Quem crê recebe diz? Amém. Vá em paz, querido. Feliz Páscoa, domingo de ressurreição.